Desde o primeiro suspiro de angústia, quando a alma geme no silêncio da tristeza, a presença de Deus se torna um farol que ilumina o coração cansado. Imagine um momento em que tudo parece escuridão, já não há força para lutar, a esperança parece distante e até o respirar pesa. É nesse deserto interior que nos voltamos para um clamor simples, um pedido profundo. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Assim nasce uma prece que é abrigo, chama, consolação e abraço divino. Essa oração não é apenas palavras, mas um gesto da alma que sabe que sem a luz de Cristo o caminho se torna pedra e vazio. Nesse instante de dor, pedir a companhia do Senhor é reconhecer que somos fracos demais para enfrentar sozinhos as ondas da alma. Quando a tristeza se instala como nuvem densa, pode parecer que não há caminho para a luz. Mas mesmo na noite mais cerrada, a fé se oferece como ponte entre o grito do coração e o consolo divino. Por isso, mesmo quando os olhos não veem a saída, a oração se torna a mão estendida que busca o apoio do céu. Em meio ao cansaço espiritual, esse gesto, chamar por Jesus, torna-se um alento profundo, como se a alma encontrasse nos braços do Senhor uma trégua para respirar de novo. Saber que Ele está junto proporciona o renascimento da esperança, mesmo que por um instante. A depressão não é vazio, é um espaço cheio de possibilidades que ainda não conseguimos ver. Em muitos momentos, aquele buraco na alma é um portal para um aprendizado profundo, ainda que doloroso. É como se houvesse dentro da dor um tesouro escondido, porém inacessível até que alguém nos ofereça a chave. Essa chave é a relação íntima com Deus. Quando tentamos enfrentar tudo sozinhos, sem entregar o peso àquele que carrega o mundo, muitas vezes sucumbimos ao exaustor desespero. Mas se permitirmos que o Senhor segure nossa mão, eleva-se a perspectiva. A escuridão pode ser transformada em lição e o tormento em encontro sagrado. Em uma experiência real compartilhada por alguém que caminhou por essa escuridão, o gesto simbólico de pedir socorro revelou-se libertador. Em vez de esconder a dor, essa pessoa ouviu uma palavra muito concreta: refletir sobre o momento bíblico em que Pedro, apavorado, clama ao Senhor em meio a águas turbulentas. Naquele instante, o medo venceu a fé, mas o momento de pedir ajuda e estender a mão marcou o reencontro com o Salvador. Essa lembrança virou ritual diário de lembrança e esperança. Meditar naquele trecho trouxe à tona um renovo inesperado, uma emoção sincera de proximidade, compreensão e novo fôlego para seguir. A oração que se formou a partir dessa experiência se transforma em bálsamo para a alma aflita. Um texto que pode ser repetido quantas vezes forem necessárias, como quem recita uma melodia de amor que reveste o coração de ternura. Cada frase traz um pedido revelador: não me deixes esquecer de ti, sustenta minha fraqueza, ilumina minha escuridão, guia meus passos, renova meu desejo de amar-te e permanecer contigo. É uma oração de entrega total, mas também de confiança profunda. No cansaço ou na tempestade, essa fala interior renova a postura de quem entende que, embora o mundo balance, o Senhor permanece firme como rocha. Quando as dúvidas invadem o espírito e os pensamentos pesam como pedras, repetir essa prece é como abrir uma janela para a luz do céu. Mesmo que em silêncio, cada fica comigo é convite para o Senhor entrar, permanecer, curar. A repetição não é automatismo vazio, mas eco de um apelo sincero. E às vezes basta uma única vez. Outras vezes é preciso repetir até 3 vezes para que o coração realmente sinta o abraço invisível. Ao final, a alma respira diferente, mais leve, porque alguém, o Senhor, aceitou segurar a mão que tremia. Dentro desse caminho de cura espiritual, cada palavra se transforma em ponte para o céu. Há uma conexão íntima entre o que sentimos
e o que invocamos. Ao chamarmos por Jesus, conectamos nosso estremecer à paz que Ele promete. Essa oração, mesmo que nascida da fragilidade, revive a fé que parecia apagada. E não é oração infantil, é grito de sobrevivência espiritual, apelo de quem quer renascer no amor divino. Se ao rezar percebes o coração ainda oprimido, lembra que esse convite diário é ato de coragem. Mesmo que a esperança pareça distante, repetir essa prece é afirmar que não estamos sozinhos, que há um cuidado maior nos observando. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma atitude de entrega e reconhecimento. Reconhecer que precisamos de Deus e querer caminhar com Ele, mesmo quando tudo nos empurra para baixo. Esse texto pode ser lido como quem abraça um amigo querido, com confiança e intimidade. Ele se torna um companheiro nos dias de sombra. E se, em algum momento, a mente se dispersar ou o desânimo voltar, retorne a essas linhas com fé. Cada "fica comigo" é como um sopro que reacende a chama da alma e abre caminho para a paz que excede o entendimento. É acolher o convite para viver não conforme nossos limites, mas conforme o cuidado divino. Para você que escuta, saiba que não está sozinho nessa caminhada. A tristeza não é falha nem pecado, mas sinal de que algo no coração busca sentido e cura. Chamar o nome do Senhor é encontrar resposta. E quando o peso se torna leve pela presença de Deus, descobrimos que não estamos só em nossas lutas. Se essas palavras tocaram sua alma, compartilhe nos comentários sua experiência ou apenas diga: "Estou aqui". Sua história pode inspirar alguém que também está mergulhado na noite. Se deseja que continuemos contando histórias emocionantes como essa, de cura e encontro com Padre Pio e Cristo, junte-se a nós, inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade que caminha junto na fé e na esperança. Há algo profundamente humano no gesto de pedir companhia quando a alma está ferida. Desde os primeiros discípulos até os santos de nossos tempos, todos viveram momentos em que a fé parecia por um fio. Padre Pio também atravessou noites de silêncio e abandono, em que apenas o eco da oração era companhia. Ele sabia que a verdadeira força espiritual não vem de sermos fortes o tempo todo, mas de reconhecermos quando precisamos ser sustentados. E foi nesse lugar de vulnerabilidade que ele escreveu palavras que até hoje tocam os que sofrem. Não como uma oração perfeita, mas como um clamor sincero. A vida espiritual às vezes passa por vales profundos, onde a solidão se mistura com a sensação de não ser ouvido. O coração chora, mas o céu parece calado. Nessas horas, cada palavra dita em oração parece sumir no ar. E é aí que o exemplo de Padre Pio brilha com mais força. Ele não desistia. Mesmo quando sentia que Deus se escondia, ele continuava a orar. E não orava com discursos longos, mas com palavras que saíam do fundo de uma alma cansada. Senhor, fica comigo, pois sem ti eu não suporto mais. Esse tipo de oração é como uma vela acesa no escuro. Pode parecer pequena, mas ilumina tudo ao redor. Quando você reza pedindo a presença de Deus, algo muda. Não, talvez não mude o que está ao seu redor imediatamente, mas muda dentro de você. Muda a forma como você encara a dor. Muda a sensação de estar completamente só. Porque mesmo que os problemas não desapareçam, você sente que tem alguém segurando sua mão enquanto caminha. E isso faz toda a diferença. Há um momento muito especial na vida de quem sofre. É quando o sofrimento não é mais apenas dor, mas se torna oração. Quando suas lágrimas não são mais sinais de desespero, mas gotas sagradas que sobem ao céu como oferenda. Isso aconteceu com muitos santos. Acontece também com pessoas simples como eu e você, que em silêncio dobram os joelhos e dizem: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. E Deus escuta, não com barulhos ou milagres espalhafatosos, mas com uma presença que acolhe e silencia a alma. É por isso que essa oração tão íntima e ao mesmo tempo tão universal tem tocado tantos corações, porque ela fala de uma necessidade comum. Não queremos enfrentar a vida sozinhos. E Deus, em sua infinita bondade, não exige que sejamos heróis todos os dias. Ele apenas pede que confiemos,
que abramos espaço para que Ele entre, que permitamos que Ele fique conosco, como um amigo fiel, que não abandona, mesmo quando não temos nada a oferecer, além de nossos pedaços partidos. Padre Pio não nos ensinou isso apenas com palavras, mas com sua própria vida. Ele suportou dores físicas, acusações injustas, noites espirituais escuras. E mesmo assim, nunca deixou de estender a mão para o céu. Nunca deixou de pedir que o Senhor permanecesse com ele. Isso é fé verdadeira. Fé que não nega a dor, mas a transforma em diálogo com Deus. Fé que não esconde as feridas, mas as oferece como sacrifício de amor. Talvez hoje, ao ouvir este vídeo, você esteja nesse lugar. Talvez esteja atravessando uma noite sem estrelas, onde tudo parece perder o sentido. Se esse for o caso, saiba, você não está só. Há uma multidão invisível de almas orando com você. Há santos intercedendo. Há um Deus que caminha ao seu lado, mesmo quando você não o percebe. E há uma oração simples que pode ser sua âncora em meio à tempestade. Fica comigo, Senhor. Se você já repetiu essa oração hoje, talvez tenha sentido algo diferente. Talvez não uma mudança grandiosa, mas uma leveza interior, como se uma paz silenciosa tivesse tocado seu coração. É assim que Deus age, com delicadeza. Ele não impõe sua presença, mas responde quando é convidado. Ele entra na casa da alma quando a porta se abre, mesmo que apenas uma fresta. Por isso, continue rezando, continue pedindo, continue dizendo do seu jeito, com suas palavras: Senhor, eu preciso de ti. A beleza dessa prece está no fato de que ela não exige grandes explicações. Não é preciso entender tudo para orar. Não é preciso estar forte ou saber os versículos certos. Basta estar disposto, basta ser honesto. Deus conhece o que há por trás do que dizemos e muitas vezes Ele ouve o que não conseguimos expressar. Nosso suspiro já é oração, nosso silêncio já é clamor e Ele responde. Às vezes com consolo, outras vezes com força, mas sempre responde. Ao longo da história, milhares de pessoas encontraram alívio nesse tipo de oração. De enfermos em leitos de dor a mães que perderam seus filhos. De homens que caíram no desespero a aqueles que voltaram para Deus depois de uma vida distante. Todos eles em algum momento disseram: fica comigo, Senhor. E foram ouvidos e foram abraçados, porque Deus nunca abandona os que o buscam de coração sincero. E aqui, neste canal, continuaremos trazendo histórias como essa. Histórias que não são apenas palavras, mas pontes entre sua alma e o céu. Histórias que mostram que mesmo nas sombras é possível encontrar luz. Padre Pio foi uma dessas luzes e hoje ele nos convida a confiar, mesmo quando tudo desaba, a segurar firme na mão de Deus, a não desistir. Se você sentiu essa presença, se algo em você foi tocado, deixe um sinal nos comentários. Conte sua história, sua oração, sua luta. Aqui é um lugar seguro, um espaço de fé e de partilha. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se, mas não porque precisa, e sim porque deseja caminhar junto com outros que também têm sede de Deus. Porque aqui ninguém anda sozinho. Aqui caminhamos lado a lado, na fé, na esperança e no amor.